O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola. Boa alvorada, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol, mais uma parceria com o Xadrez Verbal. E falando no site, página de YouTube, grupo do Facebook. Virou tiozão agora, não sabe direito o nome das coisas. Como é esse negócio aí que essas vocês coisas fazem de na internet aí? Essas coisas de internet. Eu chamo o homem por trás do tabuleiro que já se manifestou aqui, Felipe Nobre Figueiredo. Oi. Olá. Tô chateado com você. Queria agradecer a todos os nossos ouvintes. Infelizmente não temos como ler comentários do último programa, porque o último programa ainda não foi. Estamos gravando esse programa enquanto o último programa ainda não foi ao ar. Ficou quase um trava-língua isso. Inclusive nesse programa também temos a presença ilustre da Carol e do Marco de São Berlondres. A terra do Fog, a terra do Tigre de São Bernardo. Terra do nosso amigo Rodrigo Ovelha. Da irmã dele, Camila Madri, que também nos ouve. E terra do estádio 1º de Maio. O Primeirão. E mandar um abraço para todo mundo da melhor comunidade de futebol do Facebook. Um abraço pro pessoal da Karsug Mania, já que não tem abraço para os ouvintes. Então, vocês que nos ouvem, a gente ama vocês. E lembrando que o Xadrez Herbal está no Apoia-se. Na última gravação a gente não fez esse jabá, mas o Xadrez Herbal está no Apoia-se. Para quem gosta do Fronteiras Visíveis também e quiser jogar dinheiro na tela, fiquem à vontade. Ruim não vai ser. Bem, espero que vocês tenham gostado também do último programa sobre a Copa Africana de Nações. Agora você vai inventar comentário. Não, nesse momento, vocês já devem saber quem é o campeão. A gente não, aqui no passado. Então, contem para nós quem ganhou a Copa Africana de Nações. Mas, vamos sair ali do norte da África, pegar um barco para o Mediterrâneo para chegar... A gente vai falar hoje do Chipre, da ilha do Chipre, porque estamos aí com a possibilidade, aparentemente uma boa possibilidade, de um acordo de paz no Chipre. A gente, em um dos programas do Xadrez Verbal, explicamos um pouco sobre a ilha, mas é sempre bom a gente poder entrar em mais detalhes, até porque é aquela coisa que a gente sempre fala, né? A imprensa, muitas vezes por falta de tempo ou falta de interesse, ela só fala do que é mais lucrativo, não fala direito de todos os assuntos. Então vai chegar no Jornal Nacional, o William Bonner vai falar: e no Chipre foi assinado um acordo de paz que encerra um conflito de 40 anos, e agora vamos ver a nova tatuagem da irmã do Neymar. Então aí todo mundo olha e fala: Chipre, que cacete é esse? Onde fica isso? Então a gente... comer? Pode ser de comer, não sei, tem algum prato chamado Chipre? Não sei, a gente pode dizer que é uma paçoca, mas a gente pode chamar ela de Chipre. Então aí vamos explicar um pouco sobre a história aí dessa ilha. A história. Bem, Felipe, o Chipre é uma ilha que fica no Mediterrâneo, ali próximo da Grécia e da Turquia, justamente, né? E do Líbano também. E do Líbano, mas no caso dos dois primeiros, eles que tentam disputar, né, o controle pela ilha durante muito tempo. Tem a questão étnica também, que a maioria da população cipriota ou tem ascendência grega ou turca. Enfim, vamos falar um pouco da história da ilha e de como esse impasse segue, né, e pode terminar. Então, o Chipre é uma ilha de 9.234 km², localizada, como se disse, no Mediterrâneo. Ela é dividida em 3 partes, na verdade 4 partes. Nós temos a República do Chipre, que é um país reconhecido internacionalmente, formado pela comunidade grego-cipriota. Nós temos a República do Norte do Chipre, que é um país reconhecido apenas pela Turquia, que é um país formado pela comunidade turco-cipriota. Nós temos 2 bases do Reino Unido, a base de Akrotiri e de Dekelia, a pronúncia provavelmente está errada, desculpem, e também uma zona de exclusão gerenciada
pela Organização das Nações Unidas entre as duas repúblicas, né? Ou seja, uma zona para você evitar que uma multidão saia de um lado e vá linchar alguém do outro lado. E isso não é um exemplo caricato, isso já aconteceu. Dando aqui uma questão aí de proporções, lembrando que a gente é de humanas, mas a República do Chipre é mais ou menos 59%, a República do Norte do Chipre é 34% do território, a área das Nações Unidas, chamada de linha verde, é mais ou menos 2,6% e 2,7% são as bases britânicas. Pela sua posição geográfica, a Ilha do Chipre ela foi influenciada e disputada por diversas civilizações, diversos reinos, países por toda a sua história, né? Porque é um importante posto comercial, fica perto, né, da Turquia, Grécia, Fenícia, Egito, né, atual Líbano, no caso da Fenícia. Mais ou menos como a gente falou no programa sobre a Córcega, né, que também tinha esse fator. A primeira presença humana na ilha do Chipre se dá a mais ou menos, comprovada, né, por vestígios arqueológicos, se dá mais ou menos 9.000 anos antes de Cristo, populações muito provavelmente provenientes da região do Levante, né, atual Israel, Jordânia, Síria, Líbano. Você tem, inclusive, restos de animais que são característicos do Chipre, como o elefante pigmeu. Isso é sério. Não. Não pode ser. É sério, eu não sei como, assim, acho que ninguém sabe, porque só existem os fósseis e tal, mas eu imagino que é tipo um filhotinho de elefante, só que ele já é adulto. O elefante casou com o quê pra fazer isso? Continuando, na Idade do Bronze, nós temos as primeiras grandes cidades na Ilha do Chipre, como a cidade de Encome, que eram também de origem fenícia e também com muita presença grega por conta da mineração de cobre, né? Uma região com muitas reservas de cobre e, pelo menos já no século XV antes de Cristo, se tem registro de referências à ilha pelo nome Alachia, que seria um nome de origem levantina, inclusive. Além dos vestígios arqueológicos de uma cerâmica típica cipriota, a arqueologia também comprova, também mostra que o Chipre, né, aquela questão que a gente mencionou delas fazer parte de vários domínios, a ilha foi parte do Império Hitita, que era um povo levantino originário da atual Síria. Nós tivemos um reino cipriota independente de influência grega, com, na verdade, cidades-estado, né, de formato em monarquia. Chipre é citada no contexto da Guerra de Troia. Depois ela passou, mantendo a influência grega, mas passou sob domínio fenício, assírio, egípcio, persa e também do Império de Alexandre o Grande, né? Então, assim, isso mostra a sua importância geográfica, porque hoje quando a gente pensa em Ilha de Chipre, né, muitas vezes as pessoas nem sabem direito do que se trata, mas estamos falando aqui de um local que foi disputado por várias das principais civilizações e várias das principais primeiras civilizações humanas, né, ali da questão do crescente fértil. A Ilha de Chipre tem um grande papel na Guerra Civil Helênica, que depois se torna também uma província romana em 58 a.C., e ela vai ser catequizada pelo apóstolo Paulo, né? Assim como a gente mencionou, por exemplo, no especial sobre a Armênia, né? É uma das regiões em que a evangelização das populações locais foram feitas pelos apóstolos ainda, né? Então, o apóstolo Paulo que teria catequizado a população cipriota. Depois da divisão do Império Romano entre o Império Romano do Leste e o Império Romano do Oeste, ou do Ocidente e do Oriente, né, Chipre ficou com a metade oriental, que depois se tornou o Império Bizantino, né, até pela sua localização geográfica. E Chipre se tornou uma referência importante dentro da Igreja Ortodoxa Bizantina por ter o seu bispado próprio. E isso era uma forma das divisões administrativas durante o Império Bizantino também. Então, mostrando aí, e lembrando que o Império Bizantino ele é um império de herança latina e cristã, porém boa parte do seu território vai ser na atual Turquia. Então, essa encruzilhada, esse cruzamento...
entre o Ocidente e Oriente, por assim dizer, em Chipre, não é de hoje. Né? A gente viu todo esse histórico, tanto era um local sob influência grega, mas sob dominação de outros locais. Os árabes invadem a ilha em 650, porém, em 688, o imperador Justiniano II e o califa Al-Malik chegam num acordo que é extremamente incomum e que não há paralelo na relação entre as duas civilizações, por assim dizer, que estabelecem que o Chipre, pelos próximos, e esse acordo duraria 300 anos, o Chipre seria administrado por uma forma de condomínio, ou seja, um reino conjunto de árabes e bizantinos, deixando a ilha de fora dos conflitos. Lembrando que, enquanto essa ilha estava governada por condomínio, árabes e bizantinos estavam trocando porrada no Oriente Médio. Então não é que tinha uma paz generalizada, a paz era apenas na ilha do Chipre. Em 1965, um general bizantino tenta reconquistar a cidade e, em 1185, o último governador bizantino de Chipre tenta estabelecer uma independência, com ele, obviamente, como rei, né, tenta estabelecer a sua própria dinastia. Ele não consegue o seu golpe e isso vai colocar o Chipre de volta na geopolítica, assim, na disputa do Oriente Médio, por conta do período das Cruzadas. Já que você interrompe esse condomínio, né, agora você tem próprios generais bizantinos tentando estabelecer no Chipre seus próprios domínios. Bizâncio vai atender uma demanda do sultão do Egito para não permitir que o Chipre seja um local de parada para cruzados, então os cruzados vão tomar o Chipre. E aí é uma coisa que eu já mencionei, por exemplo, em alguns nerdologia de história. Nós tivemos nas cruzadas, não era uma coisa maniqueísta, de muçulmanos contra cristãos. Você tinha disputas políticas internas aos grupos também. E aí, no caso, os cruzados vão invadir o Chipre, estabelecer um reino cruzado, que vai durar de 1192 até 1489, quando, com a expansão otomana, o Chipre vai ser invadido, e em 1571 vai se tornar uma província otomana. Lembrando que os otomanos, né, eram o império que muitas vezes é chamado de turco-otomano, por isso é um vício de linguagem que eu tenho tentado evitar, inclusive. Um abraço para a professora Monique Goldfeld, da GV do Rio, que apontou esse meu comum erro, inclusive. E durante o domínio otomano, nós teremos um período de estabilidade, por assim dizer, porém no século XIX, quando o Império Otomano começa a se enfraquecer e começam as demandas nacionalistas internas ao Império, que era multinacional, multiétnico, multicultural, nós temos o levante grego pela independência, em 1821, e junto com esse levante grego pela independência na Grécia, os gregos cipriotas também se levantam contra os otomanos, demandando o que eles chamam de enoses, que é união, não é enós, não é enoses, é enoses, tudo junto com S, S-I-S, que é união. Por isso, vários gregos cipriotas foram executados, são considerados hoje mártires da causa cipriota e da causa grega também. Porém, a região do Chipre continua sob domínio otomano. A Grécia vai se tornar independente em 1830, né? Nós teremos depois o Tratado de Londres, aquela história que eu já contei em alguns programas, que eles oferecem a coroa pro nosso, entre aspas, Dom Pedro I, Dom Pedro IV de Portugal. Mas não vai ser, o rei da Grécia vai ser da dinastia da Bavária. O cara nunca deve ter pisado na Grécia, né? Que nem quando botaram o Habsburgo no México, né? Ou, você quer ser rei? Quero. Onde? No México. Onde é isso? Eu quero, mas não sei nem onde é. Enfim. Dá essa coroa. Eu quero a coroa. O Chipre continua sob domínio otomano por mais 50 anos, e em 1878, na Convenção do Chipre, um acordo secreto entre o Reino Unido e o Império Otomano, o Chipre é cedido como protetorado ao Império Britânico. Em troca, os britânicos apoiariam a causa otomana durante o Congresso de Berlim de 1878. E é importante, fazendo paralelo com o nosso último programa, por conta da expansão dos protetorados britânicos em cima de domínios otomanos, e no último programa a gente citou a Conferência de Berlim de 1885.
Esse é o Congresso de Berlim de 1878. O Congresso de Berlim era em relação aos Balcãs, às independências e aos movimentos nacionalistas nos Balcãs, especialmente após a independência da Romênia, que até aquele momento era uma província russa, e metade otomana, né, da Valáquia, e se torna a atual Romênia, né, a Transilvânia era parte da Rússia e tudo mais. Então, esse congresso aqui é sobre os Balcãs, que na época tinha um grande domínio otomano, né? Bulgária vai deixar de ser domínio otomano nessa época, Bósnia, Montenegro, Macedônia, enfim, uma parte da Trácia, do que atualmente é grega. Então, o Império Turco queria apoio nessa convenção, e em troca cedeu o Chipre. Em 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial, o Reino Unido entra em guerra com o Império Otomano e o Chipre é anexado pelo Reino Unido. Em 1925, com o fim do Império Otomano, o Chipre é transformado numa colônia da coroa e, posteriormente, no contexto da Segunda Guerra Mundial, nós teremos o levante tanto de gregos cipriotas pedindo a independência e pedindo a união com a Grécia, como um desejo por autonomia cipriota. Em 1948, o rei da Grécia vai declarar que o Chipre é posse grega. Em 1950, a Igreja Ortodoxa do Chipre vai apresentar um referendo dizendo que 97% da população cipriota quer a união com a Grécia. As Nações Unidas reconhecem a causa grega da Enosis, só que em 52... tanto a Grécia como a Turquia vão fazer parte da OTAN, uma coisa que a gente já comentou em vários programas, inclusive nos Fronteiras Visíveis do Futebol, sobre a Turquia. E por fazerem parte da OTAN, a Turquia vai ter outros mecanismos para pressionar, inclusive os britânicos, para impedir que o Chipre se torne uma posse grega. Os turcos vão passar a ver a questão do Chipre com outros olhos, vão falar, olha, isso aqui vai fortalecer a Grécia, então, e a gente vai perder espaço. Vão usar a justificativa de que a população turco-cipriota vai poder ser perseguida, e aí por conta disso é apresentada uma exigência, digamos assim, da Enosis para o governo londrino, porém o governo londrino rejeita e o governo londrino propõe, sem negociar, uma constituição liberal e um programa de desenvolvimento social que vai durar 10 anos, e aí nós teremos aí o início da autonomia cipriota, que é quando a coisa vai desandar. Bem, passamos agora para o bloco sobre como o futebol ajuda a entender o Chipre. O campo. Felipe, deixa eu adivinhar. O futebol no Chipre surgiu a partir de marinheiros ingleses. Não, soldados. Ah, soldado. Tropas britânicas chegaram no Chipre em 1878, justamente por conta da convenção. E após a anexação após o estabelecimento do Chipre como um protetorado britânico, o sistema educacional foi reformado de acordo com os ideais britânicos, né? Foram criadas as English School. Eles dirigiam pela esquerda também? Eu não sei dizer, mas é possível, a gente pode perguntar. E com isso nós tivemos o início da popularização e da difusão do esporte bretão, e o primeiro campeonato não oficial do Chipre foi realizado em 1932. Porém, tivemos aí basicamente 50 anos entre a chegada dos britânicos e o primeiro campeonato da ilha, então é pouco tempo. Já a seleção cipriota, ela teve o seu primeiro jogo oficial em 1960, o empate com Israel em 1-1. O jogador com maior número de partidas pela seleção cipriota é um atacante chamado Ioannis Okas, 106 jogos, que jogou em 3 dos maiores clubes gregos, jogou no PAOK, jogou no Olympiacos e no AEK, e o seu maior artilheiro é o Michalis Constantinou, que fez 32 gols e jogou pelo Panathinaikos e Olympiacos, ou seja, a proximidade da República do Chipre com a Grécia fica clara no nome dos caras e onde eles jogam. A seleção do Chipre nunca jogou nem Copa do Mundo, nem Euro, e a sua maior surra foi contra a Alemanha Ocidental,
Em Essen, um amistoso na Alemanha Ocidental em 69, foi 12-0. Virou passeio. Virou passeio. Vocês estão reclamando do 7-1 aí, mas foi 12-0. E atualmente o Chipre tem uma grande promessa do futebol, digamos assim, que é o meia Grigoris Kastanos, de 18 anos, que joga no Pescara italiano, que está na primeira divisão italiana, porém ele é da Juventus, está emprestado ao Pescara, e uma promessa de categoria de base. Nós, como brasileiros, sabemos que com 18 anos muitas vezes não quer dizer muita coisa, mas vai saber no que pode dar a vida dele. No caso da República do Norte do Chipre, como é um país não reconhecido, sua federação de futebol também não é reconhecida, mas ela faz parte da Confederação de Associações Independentes de Futebol, que está na gênese desse podcast, que é aquela associação de seleções alternativas, justamente seleções que não têm reconhecimento. Inclusive o Chipre do Norte já ganhou até um desses torneios, né? Sim, sim. Tá no topo do ranking da FIFA alternativa, vamos dizer assim. É a FIFA, né? Foi... CONIFA. A CONIFA. CONIFA. E foi na última Copa da CONIFA, ficou em terceiro. Se não me engano, o campeão foi a Padania, que é um time do norte da Itália separatista. E o Chipre do Norte não pode jogar contra times reconhecidos pela FIFA. Isso deu uma certa polêmica, porque nos anos 90 o Fenerbahçe fez um training camp no norte do Chipre e era combinado que ele ia jogar contra a seleção, o combinado local, né? o time da vila. E não puderam realizar esse amistoso. Aí teve que ser... Nem se foram... Então, disfarçaram como jogo-treino, sabe? Mas queriam fazer, tipo, uniformizado, tudo bonitinho. Aí distribuíram o colete, entendeu? Cada um deu R$3 para pagar o aluguel do campo e fechou. Falando em clubes, no caso, os clubes da República do Chipre, nós temos os três maiores, que os dois são os dois times da capital, Nicósia, né? E a capital do Chipre é Nicósia e a capital do Chipre do Norte é Nicósia do Norte. Porque a linha da ONU passa no meio da cidade. O principal time é o Apoel, que tem 25 canecos, 21 copas e 13 supercopas. Tem no seu histórico vários ex-jogadores famosos, como Fernando Cavenaghi, da Argentina, o Solari, também argentino. E tem uma coisa, o Apoel do Chipre não tem nada a ver com os Apoel de Israel. A escrita é diferente. A escrita é diferente, mas o significado também. O Apoel... Um é sigla e o outro é um termo. Exatamente, eu não sabia disso. O Apoel do Chipre é uma sigla para Athletic Football Club of Greeks of Nicosia. Só que em grego isso vira Apoel, tá? Porque, né? E os Apoel de Israel, na verdade... Com H e é Clube dos Trabalhadores. Clube dos Trabalhadores, é uma palavra. O outro grande clube... Só falando do Apoel também, essa identidade helênica, ela é muito acentuada pela torcida que canta o Hymnus Istin Eleftherian, que é o hino à liberdade, que é o hino tanto da Grécia quanto da República do Chipre. Ou seja, deixando clara essa identidade. E o outro clube da capital é o Omônia, que já ganhou 20 canecos, 14 copas, 16 supercopas. É o único time da história do Chipre que foi tetracampeão seguido. E é um time que já jogaram jogadores talvez conhecidos do nosso público, como Paulo Rink, Luciano Bebê, craque de uma copinha pelo Corinthians que não deu em nada. Um time da copinha do Corinthians que foi campeão, que tinha Marquinhos na zaga, Andrezinho, Luciano Bebê, assim, Yamada no gol, e nenhum deles deu em nada. É impressionante. E Zé Elias, né? Quem sabe... O Zé Elias, que teve passagem pelo futebol grego também. E quem sabe a gente não traz o Zé Elias aqui um dia para falar um pouco sobre isso. E para sair só antes de passar sair da capital, falar também que a torcida do Omônia, principalmente o grupo Ultra, a Gate 9, tem orientação antifascista, né? Sim, exatamente. E o maior time fora da capital é o Anartoses Famagusta, que é um time que originalmente era da cidade de Famagusta, porém tiveram que ir para a cidade de Larnaca, porque a cidade de Famagusta é o norte. O time tem 13 canecos, 10 copas e 7 supercopas. E aí você estava citando a torcida, meu caro Matias, a maior rivalidade, né, o derby de Nicósia, ele é marcado por um forte componente político. Por quê?
Porque em 1948, né, e aí já estamos falando do período da Guerra Civil Grega, né, de quando a Grécia, após a Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos tanto os militares apoiados pelo Reino Unido, como as milícias comunistas apoiadas pela Iugoslávia e pela União Soviética, disputavam o poder. E aí, o presidente do Apoel mandou um telegrama para a Associação Helênica de Esportes Amadores, dizendo que a competição anual pan-helênica de atletismo, sendo no Chipre, seria muito boa para o Chipre e poderia ajudar a terminar o motim comunista. E aí vários jogadores do clube, do Apoel, considerando aquilo uma posição política e muitos por simpatia política aos movimentos, às guerrilhas comunistas, saíram do Apoel e formaram o Omônia. Então até hoje nós temos esse caráter de o Apoel é visto como um time que foi ligado à ditadura militar grega, é um time visto como extremamente nacionalista, e o Omônia é um time visto como um time de esquerda ligado ao Partido dos Trabalhadores Cipriotas, que inclusive o partido, o Apoel, a sua torcida, em jogos, às vezes leva faixas com o símbolo do Partido Aurora Dourada, que é o partido neofascista da Grécia, e a torcida do Omônia faz um painel, um mosaico com o martelo, a foice e o martelo. Então é um derby que tem um forte caráter político, novamente mostrando como o futebol explica a sociedade. E já levaram, inclusive, bandeiras turcas em provocação. Falando aqui na Champions League, o Chipre é o menor país, tanto em área quanto em população, a ir para a fase de grupos da Champions League. Olha só que curioso. Nós temos um título internacional do Chipre, que foi quando o Ethnikos Akna ganhou a Copa Intertoto de 2006. Lembrando que a Copa Intertoto tinha 3 campeões. Não. Em 2006 ela teve 11. 11? Nossa. Lembrando que a Copa Intertoto ela era tipo uma grande repescagem para a UEFA. Ela era uma pré-Copa da UEFA. Ela é tipo torneio Kids, quase. Então aí você tem os 11 vencedores da repescagem, cada um ganha um troféuzinho, e o time que chega mais longe na Europa League é o campeão, entre aspas, de verdade, que nesse ano foi o Newcastle. Mas eles... tá lá no site deles, eles têm orgulho nisso. O Omônia, em 79, meteu 4-0 no Ajax, no segundo round eliminatório da Copa da UEFA. E cabe lembrar que não é o Ajax que hoje só toma porrada, era o auge do Ajax. O Ajax ainda era um timaço. Em 2008, o Famagusta vence o Olympiacos da Grécia de 3-0 e pela primeira vez um time chega na fase de grupos. E em 2012, o Apoel ganha do Olympique Lyon nos pênaltis e chega então às quartas de final, sendo o primeiro time cipriota a chegar nas quartas de final da Champions League. E um dos que perdeu o pênalti nessa disputa de pênaltis foi o Michel Bastos. Né? Um abraço, Michel. Pois é. Um grande reforço do São Paulo para essa temporada. Agora vamos falar dos clubes do Norte. Por conta do não reconhecimento da República do Norte da Turquia, os times do Norte eles não têm como jogar fora do Chipre. O máximo que fazem é esses jogos treino, essas peladas com colete, basicamente. Nos seus primeiros anos, chegou a ter alguns amistosos oficiais contra a Turquia, times da Turquia, Arábia Saudita, Malásia e Líbia, porém isso acabou em 83, com a declaração de independência do norte do Chipre. O campeonato do norte do Chipre se chama KTFF Super League, é disputado desde 55, com 14 times, e o maior campeão é o Çetinkaya Turk, com 14 canecos, que é justamente da Nicósia do Norte. Ele foi fundado em 1900... Agora olha só que interessante. Esse clube foi fundado em 1930. Ele foi um dos membros fundadores da primeira divisão cipriota em 34. O único time turco-cipriota que fundou a liga. E ele é o único time que já ganhou todos os canecos cipriotas possíveis. Porque ele ganhou os campeonatos da República, quando o Chipre estava unificado, e ganhou todos os campeonatos possíveis no norte do Chipre. E ele tem as mesmas cores do Galatasaray. Eu não consegui achar se isso tem uma relação, se é só coincidência, não sei. Se é porque eles gostam do McDonald's, mas eles têm a mesma cor do Galatasaray.
E falando aqui em jogadores de origem cipriotas, óbvio, é um pouco, né, complicado aqui, mas tem 3 casos interessantes. O primeiro... O segundo vai te impressionar. Virou BuzzFeed. O primeiro deles é o Sotiris Kaiafas, que é um cipriota que era do norte, um grego cipriota do norte, que foi para o sul como refugiado por conta do conflito. Ele jogou de 67 a 84 e... na temporada 75-76, ele ganhou o prêmio da chuteira de ouro da Europa. Ele foi o maior artilheiro da UEFA, com 41 gols. E no prêmio de jubileu da UEFA, ele ganhou o prêmio de melhor futebolista cipriota do século XX. E a Associação Esportiva Cipriota, em 2001, escolheu ele junto com o cara que salta obstáculos. Tem nome? Na Olimpíada. Corredor de obstáculos. Tá, o corredor com obstáculos, ele junto com o Tissiortis, foram escolhidos os esportistas cipriotas do século. O segundo caso, que é o que vai te espantar, é do Colin Kazim Richards, que tem mãe turco-cipriota, 37 jogos pela seleção turca, e atualmente tá no timão. Tá no Corinthians, foi expulso na Florida Cup. Foi expulso na Florida Cup. Florida Cup, cujo campeão não marcou um gol. Só comentando, sem clubismo. Ninguém tira. E o caso do Muzi Izzet, que é um britânico, filho de um turco cipriota. Ele jogou 9 partidas pela Turquia e na sua carreira, entre 93 e 96, ele jogou no Chelsea. Ou seja, ele deve ter, em algum momento da sua vida, trocado um passe com o Zola. Então isso é algo digno. Então tá aí, né, um breve retrospecto aí dos 3, talvez... nomes, né, pelo menos de fama, podemos falar do Chipre. No caso do Kaiafas, o nome de maior sucesso, já que foi inclusive chuteira de ouro da Europa, assim como Jardel. Passemos agora para a atualidade da ilha. O mapa. Felipe, agora vamos falar, né, da independência do Chipre e subsequente divisão do país. Né? Exatamente. Nós tivemos o início do movimento pela autonomia na década de 50, no pós-Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos a formação de um grupo chamado EOKA, que é Organização Cipriota pela União Étnica, cujo líder é um militar grego que lutou na Segunda Guerra Mundial, o Jorge Grivas, e foi um grupo considerado pelo governo britânico como um grupo terrorista, mas era um grupo pela independência cipriota e pela união com a Grécia. Nós tivemos diversos ataques à bomba, a locais britânicos, trocas de tiros, enfim, um movimento bastante forte nesse sentido do uso da violência. 371 militares britânicos morreram nesse período no Chipre, entre 1948 e 1960. Isso na história militar britânica chamada de Cyprus Emergency. E os principais líderes cipriotas foram forçados no exílio, e principalmente o arcebispo Makarios, justamente do bispado ortodoxo de Chipre, que era o principal líder pela união com a Grécia e que foi o que promoveu aquele referendo que a gente mencionou anteriormente. Em 57, os turcos cipriotas, como resposta à causa da enosis, eles propuseram a Taksim, a divisão, a partição da ilha do Chipre, e começaram também a formar grupos que usavam a violência para lutar não contra os britânicos, mas contra o grupo grego-cipriota. Então você já começa aqui uma violência não apenas contra a potência colonial, mas também uma violência sectária entre as duas populações. Por conta da crise do Suez, em abril de 57, o Reino Unido vai aceitar que o Chipre, aceitar que as suas bases no Chipre sejam mantidas em troca da independência do Chipre. Isso foi caracterizado pelo governo britânico como: bases no Chipre são uma alternativa melhor do que o Chipre como base. Né? Ou seja, a gente dá a ilha para vocês, contando que a gente possa manter aqui os dois nossos locais aqui para que a gente possa ficar perto do canal de Suez, caso aquele maluco do Nasser tente aprontar mais alguma coisa. Isso foi negociado com os governos da Grécia e da Turquia, e aí, por conta disso,
foi acordado em Zurique um acordo tripartite entre Turquia, Grécia e Reino Unido para como seria a situação cipriota. E é o acordo de Zurique, a base desse acordo, que está sendo justamente resgatado agora, nas negociações coordenadas pelo Guterres, o novo secretário-geral da ONU. Para os gregos cipriotas, os britânicos apoiaram a Turquia como uma forma de impedir o crescimento da Grécia, de impedir uma expansão grega. Para os turcos cipriotas, o Reino Unido só apoia a Turquia, porque senão a Turquia sairia da OTAN e poderia bandear para a União Soviética. De qualquer forma, o Reino Unido fez o que soube fazer muito bem no século XIX e século XX, né? Dividir para... conquistar. Para homogeneizar, vamos dizer assim. Né? O Acordo de Zurique estabelece que o Chipre seria um Estado independente, que tanto o Taksim quanto a Enoses estão proibidas, de que forças militares gregas e turcas estão autorizadas a estarem presentes na ilha, porém, com conhecimento do outro lado e numa proporção de 3-2 a favor da Grécia, já que a Grécia tem mais população. O presidente do Chipre tem que ser um grego e o vice-presidente tem que ser um turco, cada um eleito pela sua própria população. O gabinete tem que incluir 7 gregos escolhidos pelo presidente e 3 turcos escolhidos pelo vice-presidente. As decisões vão precisar de maioria absoluta, mas tanto o presidente como o vice-presidente têm direito a veto e o Reino Unido mantém suas bases e também vai ser um dos garantidores dessa situação. Com isso, nós temos a independência do Chipre em 16 de agosto de 1960. O arcebispo Makarios III, que era o principal líder dos gregos cipriotas e um líder político, vai ser eleito o primeiro presidente e em 61 o Chipre se torna o 99 membro da ONU. Só que as tensões sectárias, obviamente, não somem de um dia para o outro, pelo contrário. Em 74, durante o governo militar na Grécia, quando a Grécia era uma ditadura militar apoiada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido no contexto da Guerra Fria, tal qual um certo país sul-americano, o governo militar grego apoia um movimento cipriota grego para dar um golpe e estabelecer um governo grego e voltar a discutir a Enoses. Por conta disso, a Turquia, alegando que estava cumprindo o seu papel do Acordo de Zurique, de como mantenedora dessa situação, e que a Enoses era proibida, pega e 20 de julho de 74, invade a ilha com cerca de 40 mil soldados, além de tanques, aviões e tudo mais. Por conta disso, dessa intervenção unilateral e de 2 países da OTAN, ou seja, o Reino Unido, que era o terceiro garantidor, não sabe de que lado entra. Ele não vai querer arrumar confusão ali com 2 membros da OTAN. E a Grécia também não vai querer arrumar uma confusão em larga escala. Então nós temos a invasão turca, que controla 38% da ilha, e aí 200 mil gregos cipriotas têm que fugir do norte para o sul, e 60 mil turcos cipriotas fogem do sul para o norte. É estabelecido uma autoridade provisória britânica, que depois vai dar origem justamente à zona de exclusão controlada pelas Nações Unidas, uma forma de negociar a transição, a passagem dessas pessoas. Em 83, a região controlada pela Turquia, desde 74, declara sua independência como a República do Norte do Chipre e que até hoje tem total dependência da Turquia nos aspectos econômicos e militares, embora o tamanho da ocupação tenha diminuído. Né? A invasão foi 40 mil, se não me engano, pesquisando para o episódio, hoje tem mais ou menos 10 mil militares turcos na ilha do Chipre. Nós temos as forças das Nações Unidas e em 2003... a zona das Nações Unidas foi parcialmente aberta para visitas de familiares. Então, assim, se um cara tá vindo do sul do Chipre, ele fala, olha, eu tenho família aqui, tá aqui o papel mostrando, ou então eu morava na região do norte, alguma coisa assim, quero ir visitar, recebe um visto temporário, alguma coisa assim, embora tenha ocorrido episódios de violência nesse sentido. Especialmente quando 2 gregos foram para o norte com a desculpa de que iam visitar um familiar e tentaram tirar uma bandeira turca de um mastro que fica na fronteira. E aí, só a ideia errada, né? Então, e aí por conta disso eles foram linchados e espancados até a morte. Isso não é um exagero, tá? Não é um eufemismo, alguma coisa assim.
Em 2004, o Chipre entrou para a União Europeia e retomou-se o processo de negociações entre as duas comunidades cipriotas. E em 21 de abril de 2004, foi votado um referendo no qual os turcos cipriotas aceitaram o plano da ONU de criar um Estado federalizado, porém os gregos cipriotas rejeitaram esse acordo. Hoje nós temos na República do Chipre uma população de cerca de 1.114.000 pessoas e um PIB aproximado de 23 bilhões de dólares. Já ao norte nós temos apenas 313.000 pessoas, ou seja, é uma cidade média do estado de São Paulo, né? E um PIB de apenas 4 bilhões de dólares. A proposta do Guterres é de uma reunificação como um Estado federal bizonal, ou seja, mais ou menos os parâmetros do Acordo de Zurique, só que um Estado apenas, e ele negociou com os presidentes grego-cipriota, o Nikos Anastasiades, e o turco-cipriota, Mustafa Akinci, e também os ministros de Relações Exteriores, Grécia, Turquia e Reino Unido, né? Justamente os três garantidores pelo Acordo de Zurique de 1960, e também participa dessa negociação a União Europeia, já que o Chipre é parte da União Europeia. Então esperemos, né, que isso dê resultado. Nós também temos uma relativamente grande diáspora cipriota, né, de cipriotas gregos, tanto na Grécia como em outras regiões do mundo, que inclusive está ligado à música de encerramento, que você depois vai apresentar. Mas esperemos então que esse conflito acabe e que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o Chipre e sobre como o futebol também explica um pouco a situação no Chipre. E um abraço para o Kazim Richards. Você tem alguma consideração final, dica cultural para os nossos ouvintes, Felipe? Como sempre, agradecer a todo mundo que nos ouve, que nos prestigia, nos tolera, nos ama, nos traz paçoquitas. Como dica cultural, eu vou deixar linkado um texto em inglês, infelizmente, da Al Jazeera, mas que faz um retrospecto bastante interessante sobre o conflito cipriota. E uma dica interessante de leitura, que tem várias adaptações de filme também, mas o ideal é a leitura, é a obra Otelo, do Shakespeare. Boa parte da trama se passa no Chipre, né? Se trata de um almirante veneziano de origem turca e tudo mais, inclusive muitas vezes interpretado em óperas por grandes cantores de óperas em blackface. Mas tem a dica aí da peça de teatro shakespeariana do Otelo, que é editada no Brasil pela LPM Pocket, que é uma editora do Rio Grande do Sul, como vários livros do Shakespeare. Isso não é um jabá, mas se vocês quiserem mandar uns livros grátis pra gente sortear para os nossos ouvintes, fiquem à vontade. E a versão cinematográfica, o Lawrence Fishburne faz o Otelo. Já fez. É que tem várias, eu não sei, eu fico meio perdido. Acho que uma das mais recentes é o mais adequado do que o Plácido Domingos em blackface. De Morpheus a Otelo. Podia ser o nome da biografia dele. E bem, a gente vai encerrar o programa com o George Michael, cantor britânico falecido no final do ano passado, inclusive no Natal. Qual o nome do George Michael? No obituário dele, que eu fiquei sabendo que o nome de nascimento dele é Georgios Kyriakos Panayotou. Ele que é filho de um restaurador cipriota que se mudou para Londres, que chama Kyriakos Panayotou. Então a gente vai ouvir a música Father Figure, do George Michael, por conta da ascendência cipriota dele. Poxa, eu acho que devia ser o Careless Whisper, mas não, daí é chovendo molhado, né? Não é chovendo molhado, cara. Estamos falando, entendeu? É o tipo de música que sabe... Estudos apontam que aproximadamente 12,5% da população mundial foi concebida ao som dessa música. Entendeu? Ou então o relacionamento começou com essa... Entendeu? Então assim, mas tudo bem, né? Mas só fazer uma homenagem ao... Se não fosse George Michael... Ao papai dos Georgios. Prince... Renato Gaúcho... E Marvin Gaye, a população mundial seria uns 20% menor, cara. As pessoas teriam feito muito menos, mas enfim, continua. Vamos lá, George Michael, Father Figure.
till the end.